Meus irmãos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre presente com cada um de vocês que nos vê pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Curtam e compartilhem a palavra de Deus. Todos nós somos chamados a evangelizar. Devemos levar a palavra de Deus, devemos ser sal e luz para todos aqueles que vivem nas trevas desse mundo. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículo do 21 ao 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permite tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus do Evangelho de hoje. Nós vemos que Jesus fala aos seus discípulos sobre o seu martírio, sobre a dor e o sofrimento que ele iria passar pela rejeição daqueles que eram seus inimigos, que eram os mestres da lei, os anciões, os sumos sacerdotes, aquelas pessoas que eram os líderes da religião judaica, aquelas pessoas que tinham seu coração duro e por a dureza dos seus corações não reconheciam que ali diante deles estava o Messias, estava o Filho de Deus. E Jesus começa a revelar isso aos seus discípulos. Então, Pedro, conduído com tudo aquilo que Cristo havia falado, pela dor de sentir aquilo que Cristo estava revelando para eles, fala: Deus, não permita tal coisa. Senhor, que nunca isso te aconteça. Pedro estava zelando pela pessoa do Cristo. Pedro estava pensando somente na humanidade do Cristo, que aquele homem não pudesse sofrer tantas dores e tantos sofrimentos. Mas Jesus o repreende porque ele não estava pensando com os olhos de Deus. Aquilo ali que Jesus ia passar, toda dor e todo sofrimento, eram os desígnios de Deus. Ele precisava passar por aquilo para a remissão dos nossos pecados. O Cristo veio ao mundo, se deu na cruz por amor, para que ele vencesse a morte, para que através dele vencer a morte, nós tivéssemos vidas, para que nós pudéssemos ressuscitar para a vida eterna. E o Cristo nos dá o princípio missionário para Pedro e para os discípulos. Ele dá a base para todo aquele que quer seguir o Cristo. E ele revela: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Esse é o princípio daquele que quer seguir ao Cristo. Nós devemos renunciar a tudo. É muito difícil renunciar às coisas do mundo porque o mundo é muito tentador. Porque o demônio, o inimigo, é astuto, como fala São Padre Pio de Pietrelcina. O diabo é astuto. Ele usa das facilidades, das coisas desse mundo
para nos seduzir, para que nós percamos a vida eterna. Porque ele já perdeu a vida eterna dele na glória de Deus. E a missão dele aqui na terra é que nós também percamos. E o Cristo nos deixa bem claro. Muitas vezes nós queremos procurar a igreja, viver na igreja, procuramos apenas as bênçãos desse mundo, as facilidades desse mundo. E o Cristo nos deixa bem claro. Aquele que quiser segui-lo, pegue a sua cruz e siga. Carregar uma cruz não é uma coisa fácil. Muitos a rejeitam, não querem. Falam que o peso é grande, dói, é sofrimento. Mas se nós formos ver as histórias dos discípulos, dos mártires da igreja primitiva, e muitas vezes hoje em dia, quanta dor e sofrimento dessas pessoas que realmente tiraram sua vida, renunciaram à sua vida para poder seguir ao Cristo. Pegaram a sua cruz para seguir ao Cristo. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos capazes de ter a coragem de renunciar às coisas do mundo e pegar essa cruz de seguir o Cristo. Mas não tenhamos medo. O Cristo falou que quem segue, quem traz o peso da sua cruz e entregá-lo para Ele, o seu fardo é suave, o seu jugo é suave. Muitas vezes nós caímos no desespero das coisas da vida porque não temos o Cristo. Não é que nós não passaremos por dor e sofrimento, mas essas dores serão atenuadas muito, muito, se nós tivermos o Cristo na nossa vida. Porque Ele tira todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, nos dá o conforto de seguir. Seguir ao Cristo não é fácil. Assim como o Cristo foi criticado, foi condenado. Assim é a vida daquele que resolve a proclamar a palavra de Deus, a seguir segundo os seus ensinamentos. O mundo irá condená-lo. Mas nós devemos ter a confiança que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. O propósito de nós estarmos nessa vida é que nós possamos alcançar a vida eterna. Por isso que o Cristo veio a esse mundo. Por isso que o Cristo se doou na cruz. Para que nós vencêssemos a morte, para que tenhamos a vida eterna. Na glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia abençoado a todos.